Proteínas exercem um efeito positivo, tanto para performance quanto para promoção de saúde. Mas como fazer o cálculo de quanto de proteína você deve ingerir ao longo do dia? Como fazer a distribuição das proteínas ao longo do dia? E se o excesso de proteína pode fazer algum efeito negativo para a sua saúde? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se você está vendo esse primeiro vídeo aqui, se liga que toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E o consumo de proteínas, ela envolve tanto a gavetinha de performance quanto a gavetinha de promoção de saúde. Então vamos nessa, vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Proteína vai ser a base de construção de fibra muscular. Fibra muscular é igual a maior performance, fibra muscular é igual a um envelhecimento com maior autonomia e maior funcionalidade. Então é necessário que a gente tenha um consumo otimizado desse macronutriente. O perfil, o padrão do brasileiro, a gente tem uma tendência a ter um baixo consumo de proteínas e um alto consumo dos carboidratos. Existe um grande parênteses, né? Questões culturais e questões financeiras. O preço de grama de proteína, ela tem uma tendência a ser mais elevado do que o preço de um carboidrato. Fora que os carboidratos, e principalmente os processados e ultraprocessados, eles são mais fáceis de você ter o acesso. A proteína, ela tem uma limitação de um contexto geral em termos de quantidade. E para esse tema, eu tenho um vídeo específico que eu já falei sobre o Guia da Alimentação para a População Brasileira. Um documento que o Ministério da Saúde fez em 2014, muito interessante. Apesar do ano, ele ainda está bem atualizado. E se você tem algumas dúvidas ainda em relação a o que ofertar de nutriente para o seu corpo, clica aqui no link, aproveita e assiste esse vídeo também, tá? Fechou esse grande parênteses. Vamos nessa. No início do vídeo eu comentei 3 pontos. Como que eu faço o cálculo de quanto de proteína que eu devo ingerir ao longo do dia? Uma média entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso ao longo do seu dia, você vai conseguir pegar a grande maioria da população. Existem alguns esportes, alguns atletas que podem demandar um pouco mais em relação a esse grama por quilo de peso, mas novamente estou falando isso aqui para o perfil geral, tanto para a população que busca um pouco de performance, quanto para a população que busca um pouco de promoção de saúde, tá certo? Segundo ponto, como que eu divido a quantidade de proteína ao longo do dia? Vamos nessa, vamos deixar isso aqui um pouco mais palpável. Vitor, pega ali o meu celular, por favor, que está um pouquinho longe. Vou me colocar como exemplo. Peso 87 quilos. Então, vou fazer um cálculo por 2, tá? Vezes 2 gramas por quilo de peso, então 174 gramas de proteína ao longo de um dia. E aí eu faço o quê? Eu vou consumir 174 em uma refeição só? A resposta é não. Todo mundo vai ter um teto, todo mundo vai ter um limite. Eu gosto sempre de fazer umas analogias aqui, certo? Vamos nessa. Você chega e oferta nutriente ao seu corpo. O que acontece? Esse nutriente, ele vai passar por diversos processos até chegar dentro da sua célula, dentro da sua fibra muscular. Outros sistemas, mas eu vou falar basicamente da parte muscular aqui hoje, tá certo? E aí, durante esse processo, você precisa ter portas que se abrem. Essa porta aberta, você vai ter essa entrada. Só que você tem um limite de portas. Não adianta você chegar e colocar 100 gramas de proteína em uma refeição se você já saturou os seus quartos, você já encheu o seu corpo com aquilo de proteína que você precisaria naquela refeição. E qual é a média para a população geral? Tanto para promoção de saúde quanto performance, tá certo? Entre 20 e 40 gramas de proteína por refeição. Então, se eu coloco aqui uma média de 35 para mim, eu botei 174, se eu divido por 35, eu tenho que fazer uma média aqui, ó, 4,9 a 5 refeições, fazendo 5 refeições no meu dia, ofertando uma média de 35 gramas de proteína por refeição. Mas Danilo, como que eu sei
quantos gramas de proteína tem aquele alimento que eu estou consumindo. Bom, quando você pega alimentos aí que são de pacotes, por exemplo, fontes de iogurte, tá certo? Fontes de leite, você tem no valor nutricional uma média da quantidade de proteína por produto, né? Por porção. Quando você pega carnes, você vai ter uma média ali entre 1/4 e 1/3 de grama total por grama de proteína. Vou deixar mais claro. Você pega 100 gramas de um peito de frango, vai ter entre 25 a 33 gramas de proteína naquela porção. Peixes como salmão tem um pouco mais, tá certo? Boi, porco vai ter mais ou menos essa média ali, entre 1/4 e 1/3. Bota isso aí como média e aí você vai ter uma visão mais clara de como que você está distribuindo. Terceiro ponto. O excesso de proteínas pode fazer algum mal para o meu corpo? Pode sobrecarregar meu rim? A resposta é não. Você vai fazer basicamente um cocô mais caro. Porque se eu chego e oferto em uma refeição 100 gramas de proteína, por exemplo, eu chego lá, me empolguei, vou comer 13 ovos de uma vez, como um bocado de gente por aí faz. Eu só vou fazer meu cocô cheio de proteína. Por quê? Eu saturo. Todo mundo vai saturar o receptor, vai saturar a porta e a entrada de proteína para o corpo. Eu, um indivíduo sem comorbidades, por exemplo, não tenho pressão alta, não tenho diabetes tipo 2, isso não vai ter nenhuma sobrecarga para o meu rim. Em pessoas que podem ter um processo, uma doença renal crônica, até um pouco mais avançada, e alguns outros detalhes, você pode sim ter um efeito negativo, mas não porque a proteína cause lesão, mas pelo efeito dessas doenças de terem a capacidade de lesionar o glomérulo, que é a célula funcional ali do meu rim. Se eu jogo um excesso de proteína para esse tipo de paciente que está descontrolado, descompensado, você pode acelerar o processo de falência, de dificuldade de função desse órgão. Mas aqui um grande parênteses, estou falando para doentes, tá certo? Então, tudo que tem uma doença, e principalmente uma doença que esteja descompensada, descontrolada, você primeiro reorganiza a doença para depois colocar o estresse de exercício, o estresse do consumo, tá? Desses macronutrientes, beleza? Fechou esse grande parênteses. Então, se você chegou até aqui agora no vídeo, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestões de novos temas? Joga aqui e vamos ter um bate-papo. Chegou até aqui e não está inscrito, pelo amor de Deus, clica aí no botãozinho de seguir, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.